Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29. A palavra de Deus diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. E por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Deus, graça te damos, Pai, por essa palavra, graça te damos pelas tuas escrituras, Pai, porque é através delas que podemos caminhar, é através dela que podemos aprender, é através dela que a gente vive a vida que o Senhor tem para nós nessa terra. Nessa noite, Deus, fale conosco e fale aos nossos corações, é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Amém. O tema da minha mensagem com você nessa noite é: a escolha é sua. A escolha é sua. E eu quero falar com você nessa noite sobre esse assunto tão importante, tão relevante, que está tão presente na nossa vida, tão presente nos nossos dias, tão presente em todos os momentos que vivemos, e muitas vezes não percebemos, que é o poder das escolhas. Tudo o que eu e você fazemos na nossa vida é uma escolha. Quem não escolhe, já decidiu escolher. Ou quem decide não escolher, já tomou uma escolha. Tudo na vida são escolhas. Falamos aqui agora sobre o curso de noivos, e o Gustavo muito bem disse que a pessoa com quem você vai casar, a pessoa com quem você vai se relacionar, é uma escolha muito importante. Quando eu converso com os meninos sobre assuntos de relacionamentos, de casamento, eu sempre falo isso para eles. A mulher tem o poder de impulsionar quem você é ou de enterrar quem você é. A mulher tem o poder de alavancar o homem que você já é ou enterrar o cara que talvez um dia você fosse. Porque quem nós escolhemos é muito importante. Da mesma forma, bem como a mulher com o homem. O homem tem um papel muito importante na vida da mulher. O homem é a proteção, o homem é o cuidado, o homem é o abrigo, o homem é aquele que provê cuidado e zelo para a mulher. O homem é quem vai ser o seu parceiro para os próximos anos da sua vida, a mulher também. Então é muito importante essa escolha, e essa é uma das várias e várias escolhas que a gente faz na vida. Escolhemos fazer uma faculdade ou não? Se fizemos, qual faculdade faremos? Escolhemos trabalhar em uma empresa ou não? Escolhemos comprar ou não, vender ou não, vir à igreja ou não? A vida é feita de escolhas. E quando eu e você escolhemos as coisas, precisamos pensar e refletir o que escolhemos e por que escolhemos o que escolhemos. Por isso é tão importante nós falarmos sobre esse assunto, que são as nossas escolhas. E uma coisa muito importante quando nós falamos sobre escolhas, é que as escolhas que a gente faz, as decisões que tomamos, partem de algo chamado disciplina. É a sua disciplina que fará com que você venha a escolher certo ou escolher errado. É a sua disciplina ou o quão você se importa de fazer o que tem que fazer, que vai decidir se a sua escolha vai ser boa ou vai ser ruim. Por exemplo, muitos de nós já passamos por momentos onde precisamos pedir perdão para alguém, ou precisamos voltar atrás de algo que falamos, ou voltar atrás de algo que fizemos, ou devolver algo que compramos. Quando nós precisamos retroceder de alguma ação que nós já tomamos, provavelmente foi uma ação precipitada, provavelmente foi uma escolha ruim. Quando você precisa conversar e pedir perdão, quando você precisa se retratar, é porque você fez algo que não deveria fazer. E quando nós falamos sobre isso, é importante nós nos lembrarmos que as escolhas que a gente faz agora interferem diretamente no nosso futuro. Porque muito se fala sobre futuro, sobre o que faremos, o que sonhamos, o que desejamos, o que queremos, mas o futuro só existe através do presente. Então, o seu presente agora são escolhas que você fez no seu passado. Consegue entender essa cronologia do tempo? Tudo que você está vivendo hoje, aqui e agora,
São circunstâncias ou são coisas de escolhas que você fez no passado. Há dias atrás, há semanas atrás, há meses atrás, por que não dizer há anos atrás? Consequências de escolhas que nos perseguem, e alguma dessas nos perseguirão para o resto da vida. E perseguir não é no termo somente pejorativo, é perseguir também de seguir. Então, é muito importante nós nos atentarmos a isso. As escolhas que a gente faz. As suas escolhas agora têm tudo a ver com o teu futuro. E o que eu e você queremos viver, será que faz sentido com o que nós estamos escolhendo agora? Faz essa matemática na tua cabeça. Futuro todo mundo sonha, todo mundo planeja, todo mundo quer viver todo mundo. Mas o futuro não vai se criar sozinho. O futuro é criado através das escolhas do presente. Consegue entender? Então a profissão que eu quero ter daqui a alguns anos, eu não vou ter, se no presente eu não fizer alguma coisa. O relacionamento que eu quero construir daqui a alguns anos, eu não vou ter, se no presente eu não tomar algumas atitudes. A pessoa que eu quero me tornar, hoje muito se fala sobre a pessoa que você quer se tornar, a pessoa que você quer ser, no que diz respeito à grana, no que diz respeito a pessoas, no que diz respeito a relações. Essa pessoa ideal que você sonha e você planeja, só vai existir se no presente algumas atitudes forem tomadas, se no presente algumas decisões forem feitas, se no presente algumas escolhas forem feitas. Essa pessoa só vai existir se a gente aprender a escolher aqui e agora. Porque as escolhas que a gente faz têm a ver com o futuro. Algumas escolhas, por exemplo, de agora, não influenciam em quem você é hoje, mas vão influenciar em quem você é amanhã. Talvez você pode perceber isso na sua vida agora, de algumas escolhas que você fez em um tempo que passou, e hoje você colhe resultados disso, bom ou ruins, positivos ou negativos. Estamos colhendo frutos de escolhas que fizemos. E quando a gente fala sobre isso, é importante nós nos lembrarmos de algumas coisas. E eu quero separar essa mensagem aqui com você em 3 pontos muito importantes. Se você estiver anotando aí e quiser anotar, são pontos importantíssimos. O primeiro ponto que eu quero falar com você é: não troque o que é eterno por aquilo que é momentâneo. Não troque o que dura a eternidade por aquilo que dura um momento. E quando a gente fala sobre isso, é muito difícil, gente, e presta atenção nisso, é muito difícil você entender uma fala como essa: não troque o que é eterno por aquilo que é momentâneo, porque nós, seres humanos, não conseguimos ter a dimensão do que é a eternidade. A gente não consegue, porque tudo o que é atemporal não entra na nossa cabeça. Então quando a gente fala, por exemplo, meu Deus, quando eu morrer a minha vida vai acabar. Não. Se aceitamos a Cristo, se temos Cristo, se formos salvos por Cristo, a nossa vida vai estar só começando, porque ainda vai haver uma eternidade. Mas é difícil a gente entender isso, porque o que a gente sonha, o que a gente planeja, o que a gente idealiza? Os 70, 80, 90 anos aqui na terra. Então as contas que eu faço é pensando nisso. Eu cuido da minha saúde pensando nisso, eu me planejo financeiramente por isso, eu penso somente nisso, porque o meu pensamento temporal, finito, alcança isso, ele é limitado. Então quando nós cantamos aqui agora uma canção como essa, que essa é a minha promessa, eu guardarei a minha vida e tal, a gente pensa, essa é a minha promessa enquanto eu viver. Mas quanto tempo eu vou viver? Alguns vivem menos, outros vivem mais. Mas a vida não se limita a isso. Por isso que às vezes é tão difícil a gente entender, trocar o que é eterno por aquilo que é momentâneo. Então, eterno aqui, eu vou me ater com você no que é eterno mesmo. A única coisa na nossa vida que é eterna vai ser ou contemplar Cristo ou sofrer no inferno. A Bíblia é muito clara quando ela diz essas duas coisas: ou nós seremos salvos e iremos com Cristo, ou passaremos a eternidade na terra sofrendo. E aí você pode ler lá as promessas e as cláusulas do contrato que você desejar escolher, está tudo lá na Bíblia. Mas são duas coisas eternas. O casamento não é eterno, os amigos não são eternos, as pessoas não são eternas. Esses dias eu estava
Eu não lembro com quem que eu estava e estava brincando assim, ai amor, a gente vai viver eternamente. Não, a minha promessa é até que a morte separe. Tu morreu ou eu morri, não estamos mais juntos, acabou. Porque de fato é isso. A gente não vai estar lá no céu, ai amor, tudo bem, vamos casar, lava a louça lá da nossa casa celestial, né? Tu já varreu o nosso chão de ouro lá da nossa casa. Não vai ter isso, porque no céu, a Bíblia mesmo diz, ninguém vai casar-se ou dar-se em casamento, mas viveremos eternamente. E aí eu poderia ficar aqui 50 minutos falando para você sobre como vai ser o céu, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu estou falando aqui para você é sobre a eternidade. Então, ou viveremos a eternidade no céu com o Senhor, ou viveremos a eternidade no inferno. E aí a Bíblia diz que o choro nunca cessará, as lágrimas nunca cessarão, o sofrimento nunca cessará, o calor e aí todas as promessas que você sabe aí que tem para quem for sentar no colinho do capeta, né? Essa é a promessa. Ou você vai estar com Jesus, ou você vai estar com o diabo. Só tem essas duas escolhas eternamente. Agora, vamos sair desse eterno e vamos para o eterno que não é eterno, mas dura muito. Tem coisa na vida que não é eterna, mas dura muito tempo. Como, por exemplo, um casamento. Um casamento foi feito para durar eternamente enquanto estivermos nessa terra. Por exemplo, esse dia eu estava conversando isso com a Bia. Quando o Theo nasceu, eu estava olhando para ele assim e pensando nisso. Cara, isso aqui é para sempre. Um filho é para sempre. Não é aquela coisa assim, daqui a pouco vai acabar e aí pronto, concluímos esse obstáculo. Não, é para sempre. E nesse dia, por exemplo, a sogra estava lá em casa. E a Bia já é casada, já teve filho, e ainda está ali sendo incomodada pela filha, porque é para sempre. Filhos são para sempre. Alguns amigos que temos, por exemplo, são amigos que nós temos durante décadas e décadas. Eu não sei se você tem ainda, mas eu tenho, por exemplo, alguns amigos da escola, alguns amigos da faculdade, e daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos ainda serão meus amigos, se Deus quiser, porque são coisas que duram muito. Agora, algumas escolhas que a gente faz na vida, a gente troca essas coisas eternas como a nossa salvação, ou eternas como coisas que duram muito, por coisas momentâneas. E aqui eu te dou um exemplo prático disso. O adultério, a traição. É uma quebra de uma aliança que era para ser até que a morte nos separasse, e ela é quebrada em 10 minutos de prazer. Que esses 10 minutos, dependendo, pode durar meses, anos de uma enganação, mas que para sempre vai ser algo momentâneo. Trocamos o que é eterno por algo momentâneo. Eu posso também trocar a minha salvação. Eu amo a Cristo, eu decidi por Cristo, eu quero viver com Cristo, mas eu posso virar as minhas costas para Cristo. E aqui eu não estou falando para você sobre salvação se perde ou não perde. Eu estou falando aqui sobre pessoas que decidem simplesmente virar as costas para Jesus. Sabe aquela pessoa que era da igreja, ia na igreja, vivia na igreja, pregava, cantava, servia, e de repente ela decide virar as costas. Eu não quero mais. Eu não quero mais a igreja, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais Deus. E alguns até passam agora, ao invés de adorá-lo, passam a insultá-lo. Trocamos algo que é eterno por algo que é momentâneo e passageiro. E aqui eu posso dar milhares de exemplos para você, de por exemplo a nossa saúde. A nossa saúde é algo que é para ser eterna, e às vezes trocamos por coisas momentâneas, como por exemplo drogas, bebida, álcool, má alimentação, riscos que nos colocamos de, por exemplo, sei lá, atravessar a rua sem olhar para o lado, viver uma aventura porque eu quero ser legal e radical. Você já estudou e já viu quantas pessoas morrem tentando tirar fotos perfeitas? Esse dia eu estava vendo um vídeo disso no YouTube. Gente que sobe em lugares altos, pessoas que sobem em cima de trens, pessoas que sobem em cima de pontes e morrem por uma foto. Você já deve ter visto alguma história assim. Alguém que entrou no mar para ser o cara e nadar mais do que todo mundo, ir mais longe do que todo mundo e morreu. Pessoas que tentam contra a própria vida, trocam algo que é eterno por algo momentâneo. E quantas coisas na minha e na sua vida que Deus fez para durarem muito tempo, e a gente está trocando por prazeres momentâneos. Prazeres esses que muitas vezes são plausíveis, como
o prazer aqui desses dois irmãos que a gente acabou de ler, Esaú e Jacó. Para você entender um pouquinho do contexto, Esaú e Jacó eram gêmeos. Esaú é o que veio primeiro, é o mais velho. Não sei se você sabe, mas mesmo sendo gêmeos, né, não tem como sair os dois assim, de uma vez só. Então, Esaú é o que vem primeiro. E Jacó significa aquele que agarra no calcanhar, porque literalmente Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú, mas veio em segundo lugar. E Esaú está lá na casa dele, fazendo ali as suas coisas e tal. Ou melhor, Jacó está ali fazendo as coisas. E aí de repente o texto que a gente lê aqui fala que chega Esaú. E quando Esaú chega, ele está morrendo de fome. E aí ele aqui usa até uma coisa que existe na nossa linguagem, que é uma hipérbole, que é: eu estou morrendo de fome, eu já falei 1000 vezes, eu já estou, sabe, alguém já usou isso? Sabe aquela pessoa assim que é exagerada? Cara, tu já foi, já tentou? Eu já tentei 1 milhão de vezes, e tentou 2, mas é coisa da nossa linguagem, a gente fala isso. Ele não estava morrendo de fome, mas ele estava com muita fome, e ele usa essa linguagem justamente para expressar o quanto de fome ele estava. Ou seja, era algo plausível a fome que ele estava sentindo? Sim, ele estava vindo de um dia de trabalho, de um dia de campo, de um dia exaustivo, e realmente estava com muita fome. Agora, presta atenção, sempre que eu e você tivermos uma necessidade, vai ter uma forma fácil da gente resolver, e geralmente, ou sempre, a forma fácil é a forma errada. Para toda necessidade de um cristão, o diabo bota uma facilidade. Perceba isso na sua vida. Para a grande maioria das vezes, quando temos uma necessidade, o diabo coloca uma facilidade. E não estou dizendo aqui que as coisas de Deus sempre são difíceis. Tem hora que Deus faz um milagre e as coisas se resolvem e é lindo e maravilhoso. Mas geralmente, coisas que vêm fácil demais, a gente tem que entregar alguma coisa por elas. E quando a gente faz essas escolhas de entregar algo que é nosso, por exemplo, como nesse caso uma primogenitura, que hoje em dia não vale muita coisa, mas naquela época o primogênito é o que ia herdar o dom do pai, o primogênito é o que ia herdar as terras, o primogênito era o pai depois que o pai morresse, e para eles aquilo ali valia muito e era muito importante. Porém, Esaú não deu muito valor para isso, Esaú não acreditou muito nisso, e aí ele troca a sua primogenitura por um desejo e por uma necessidade momentânea. Por isso que eu estou falando para você, que nós temos que cuidar, porque muitas vezes a gente troca coisas que são eternas por coisas que são passageiras, por coisas que são momentâneas, como por exemplo, fome. Fome dá e passa. Você sabe qual é a coisa que eu mais amo e eu mais odeio gastar? Com comida. Porque é muito deliciosa a experiência, mas daqui 2 horas vai dar fome de novo. Quem aqui já foi para hotel? Você passa lá comendo o café da manhã do hotel, o almoço do hotel, a janta do hotel. Aí você pensa: meu Deus, que coisa maravilhosa, que delícia. Quando você chega na tua casa no outro dia, geralmente depois de viagem, né, não tem nem ovo, nem pão, não tem nada. Você sai de casa com dor de barriga, morrendo de fome. Aí você pensa: meu Deus, que saudade daquela comida do hotel. Por que Aí começa a lembrar, né, do pão de queijo que tu deixou no prato, daquele pãozinho com ovo que tu não comeu mais um, daquele suco que tu não tomou mais um copo, porque são coisas que são momentâneas. Mas qual que é a realidade da vida? O dia a dia, o todo dia fazer aquilo ali, o todo dia tomar café em casa, o todo dia comer em casa. Mas existem prazeres momentâneos, como por exemplo uma viagem, como por exemplo ir comer em um bom restaurante. Não tem como ir em todas as refeições a um restaurante, mas tem como ir de vez em quando. E às vezes que vamos, são prazeres que temos, porém, daqui a pouco a fome bate de novo. E quando a gente troca a nossa vida por um momento, que eu estava com muita fome, matei minha fome, e daqui a pouco estou com fome de novo. E Esaú, quando ele faz isso, ele coloca em xeque tudo aquilo que Deus tinha para ele, que era uma promessa. E eu coloquei uma frase aqui que eu quero falar para você sobre isso. Disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você mais quer. Quando a gente fala sobre escolhas, no começo eu falei para você sobre a importância da disciplina, por exemplo. Quando a gente toma decisões, quando a gente toma escolhas disciplinadas, a gente precisa escolher entre o que a gente quer agora e o que a gente mais quer. Entenda que existe diferença entre essas duas coisas. Existem coisas que você quer agora e existem coisas que você mais quer. Então, por exemplo,
Agora, eu estou aqui pregando para você e o que eu quero é sair aqui depois para comer um lanche. Mas o que eu mais quero é que essa palavra faça sentido para você. Então não tenho por que eu terminar ela agora, porque eu preciso terminar de pregar para você entender, para depois eu comer alguma coisa. Tem gente, por exemplo, que abre mão de coisas que mais quer por coisas que querem agora. Todo mundo aqui tem sonhos, tem planos. E se você organiza os seus planos, você tem um plano macro, daqui 10 anos, um plano micro daqui 5 anos e um plano agora, um sonho agora. Semana que vem eu vou realizar ele. Para você realizar o sonho de daqui 10 anos, talvez você vai precisar abrir mão de alguns sonhos de agora. Só que o que você mais quer? O plano de daqui 10 anos ou o plano de agora? Por exemplo, quando a gente fala sobre isso, a gente pode fazer um paralelo com a vida financeira, que muitas vezes somos mal organizados nela. O que eu mais quero? Trocar de carro. O que eu quero agora? Gastar todo o meu dinheiro com comida. O que eu mais quero? Comprar uma casa. O que eu quero agora? Comprar roupa nova. A conta não fecha, porque o que eu mais quero está ligado ao que eu quero agora. Só que é difícil eu querer agora o que eu mais quero, porque a gente está sempre querendo. Já percebeu isso? A gente sempre quer alguma coisa. A gente sempre quer conquistar alguma coisa, a gente sempre quer comprar alguma coisa, a gente sempre quer ir em algum lugar. Nós somos assim, nós temos desejos. E há quem diga que só tem sentido acordar para trabalhar amanhã porque tem conta para pagar na semana que vem. Não é verdade? Por quê? Essa é a diferença da disciplina de quem quer agora e de quem mais quer. E posso falar para você? Tem gente que nunca vai ter o que quer, porque está sempre realizando seus pequenos desejozinhos. Tem o cara, por exemplo, que nunca vai conseguir viver uma vida com Deus, porque ele está sempre abrindo mão do propósito dele. Tem gente que nunca vai ver o seu ministério se consolidar, seja ele na igreja, seja ele profissionalmente, seja ele em casa, seja ele com a família, que nunca vai realizar. Por quê? Porque para isso acontecer, precisa começar a abrir mão de algumas coisas hoje. Então, por exemplo, o sonho da pessoa é se casar com alguém, ter alguém legal do lado, uma mulher, um cara, alguém para chamar de meu marido, minha esposa. Isso é o que ele mais quer. Mas agora não dá para ficar pegando todo mundo. Mas agora precisa se preparar, porque daqui a pouco essa pessoa vai aparecer, e se você tiver de qualquer jeito, essa pessoa não vai te querer. O que você mais quer? Alguém de verdade ou alguém para agora? Para agora tem um monte. Tem um monte. Só que o que você mais quer? Consegue entender isso? O que você mais quer? Cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida aqui na terra, ou realizar os nossos desejos carnais de todos os dias? Para eu cumprir o propósito que Deus tem para mim nessa terra, é o que eu mais quero. Eu preciso abrir mão todo dia de alguma coisa, que eu também quero, mas eu quero só agora. Só que tem algo que eu quero muito, e é para isso que eu olho, e é nisso que eu vejo. É por isso que Paulo fala que ele fixa os olhos no alvo. O alvo dele é Cristo, e Cristo precisa estar adiante de nós, porque se nós não fixarmos os nossos olhos, tem um monte de coisa que chama a nossa atenção. Se nós não fixarmos os nossos olhos, tem um monte de coisa que tira a nossa atenção. Por isso que a gente precisa fixar os olhos no que você mais quer. Isso aqui, cara, serve para todas as áreas da tua vida, desde as áreas mais podres até as áreas mais importantes, desde as áreas mais insignificantes até as mais significantes. Serve para tudo, porque em todas as áreas da vida tem algo que você quer agora e tem algo que você mais quer. Eu vou te dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, todo mundo, hoje nós vivemos em uma vida, em uma era onde as pessoas querem cuidar da saúde. Para cuidar da saúde existe um pilar. Esse pilar é treino, dieta e descanso. Você só vai conseguir cuidar da sua saúde se você equilibrar essas 3 coisas. Quando a gente fala sobre dieta, por exemplo, o que você mais quer, às vezes é comer um x-salada agora. Mas isso é o que você quer agora, porque o que você mais quer é ter saúde. Entende? O exemplo ali, mais simplesinho, vida fitness, podrinha que amanhã Jesus vai voltar e vai todo mundo subir para o céu e o corpo vai ficar. Agora eu vou te dar um exemplo macro. O que eu mais quero é cumprir o propósito de Deus para mim nessa terra,
é viver o que Deus tem para mim nessa terra, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos. Isso é o que eu mais quero. Mas às vezes eu quero abandonar a igreja, mas às vezes eu quero abandonar Jesus, mas às vezes eu não faço o meu devocional, mas às vezes eu não sou um bom marido, mas às vezes eu não sou um bom amigo. O que eu mais quero não está ligado com o que eu estou querendo agora. Então não faz sentido, e talvez eu não vou chegar nesse lugar, porque a disciplina é o que você mais quer na vida, e não o que você mais quer agora. E aqui eu volto com você sobre as escolhas. O que a gente está escolhendo? O que a gente mais quer ou o que a gente quer agora? Quais têm sido as nossas decisões? O que a gente mais quer ou o que a gente quer agora? Consegue entender isso? Em todas as áreas da nossa vida é assim. E aí eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem. Disciplina é escolher o que você mais quer. E aqui eu vou falar para você 3 pontos. O primeiro: quem sabe o que quer, aprende a dizer não. Você sabia que o não é a palavra mais profética e abençoada que existe no vocabulário que a gente pode falar? O não nos livra de muito problema. O não nos tira de muito buraco. O não faz com que a gente não entre em muita situação difícil. Quem aqui já se colocou em alguma situação difícil porque disse sim? Falou que ia, agora tem que ir. Falou que ia ligar, agora tem que ligar. Falou que ia fazer, agora tem que fazer. Porque não sabe dizer não. Porque não sabe falar não. É uma palavra tão simples, com 3 letras, que muitas vezes a gente não consegue falar não. Agora, por que na grande maioria das vezes a gente não consegue falar não? Porque a gente está perdido. Porque quem tem senso de propósito, quem tem senso de destino, quem está focado no que tem que fazer, precisa dizer não. Uma das escolhas de pessoas que estão focadas no que querem é dizer não. Tem muita coisa, por exemplo, que eu preciso dizer não hoje, porque não tem a ver com as coisas que eu disse sim. Consegue entender isso? Por exemplo, uma briga que eu tenho com a Bia. Faz a tua agenda e durante o dia só faz o que está na tua agenda. Porque senão a gente vai falando sim para isso, sim para aquilo outro, sim para aquilo outro, sim e sim e sim, e a gente faz tudo o que a gente disse sim e deixa de fazer o que já era para fazer. E aí quando chega no fim do dia, fez um monte de coisa, menos o que era para fazer, porque ficou abrindo concessões, ficou falando que sim para isso, ficou falando que sim para aquilo, e as coisas importantes não resolveu. Quantas coisas na minha e na sua vida, cara, a gente diz sim para Deus, a gente diz sim para o propósito, a gente diz sim para o chamado, a gente diz sim para o serviço na igreja, mas a gente não para de dizer não para as outras coisas. Então para um sim, talvez você tenha que falar 10 não. 10 nãos. Existe plural de nãos? Existe plural de não? Nãos? Tem? 10 nãos, palavra estranha, né? Nãos. Anãos, né? É muito importante a gente lembrar disso, porque a vida com Deus é uma vida de abrir mão das coisas. Eu fui pregar numa igreja semana passada e tinha um quiz, e aí, esses quiz são um perigo, né? E aí, o pastor falou, agora a gente vai abrir para o pessoal perguntar. Meu Deus. Aí foi uma menina perguntar. Aí a menina perguntou assim, pastor, o que você precisa abrir mão todos os dias para viver o teu propósito com Deus? A minha vontade era falar para ela tudo, mas ela era uma adolescente, ela ia se frustrar, né? Porque tem muitos desejos. Mas a verdade é que as minhas vontades são praticamente todas, porque eu não sei se eu estou muito errado, mas a maioria das minhas vontades é umas vontades que não tem nada a ver com o que Deus tem para mim. A maioria das minhas vontades, sabe, umas coisas assim que a maioria delas não é pecado, porque eu fui criado na igreja, então às vezes eu não tenho uma cabeça assim muito pecaminosa, mas a maioria delas é coisa nada a ver. Sabe aquele texto que diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve? Às vezes não é o pecado, mas é um monte de coisa que vai me atrapalhar. E essas coisas às vezes são as mais difíceis de abrir mão. Sabe por quê? Porque a gente tem uma balança, que de um lado está escrito é pecado e do outro não é pecado. Se não é pecado pesou, então vamos embora. Entende? Mas às vezes não é porque não é pecado que não vai te atrapalhar. Ou às vezes não é porque não é pecado que está tudo bem. Paulo é quem vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que eu posso fazer, mas não faz sentido agora.
então é não. Por isso, que para muitos sims que a gente fala na vida, a gente vai ter que falar alguns nãos. E muitas vezes, as nossas escolhas é dizer sim para tudo. Porque a gente quer parecer legal, porque a gente quer parecer solícito, porque a gente quer ser amigo, porque a gente quer ser companheiro, porque a gente quer ser parceiro. Só que nessa, meu amigo, tem um monte de gente perdendo a vida. Você sabe, o doente tentando ajudar outro doente? Já viu um cadeirante tentando levantar outro? Um cego dando a mão para o outro atravessar a rua? Tem um monte de gente vivendo a vida assim, dizendo sim para tudo, e às vezes precisa dizer não. E aí eu entro com você no segundo ponto, ainda desse texto. Grandes promessas exigem grandes renúncias. Essa frase aqui é meio de coach, né? Mas eu quero falar para você sobre coisas bíblicas. Todo mundo que tem grandes promessas precisa fazer grandes renúncias. E aí, para não ser coach para você aqui nessa noite, eu vou falar de Bíblia. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Para quem mais tem, mais existe cobrança. Por isso que muitas vezes a gente não tem consciência disso. Se você for olhar para a Bíblia, todo mundo que viveu algo importante em Deus, todo mundo que são os heróis da fé ali de Hebreus, todo mundo que tem os seus nomes na Bíblia, os seus livros na Bíblia, a sua história contada na Bíblia, todas essas pessoas precisaram renunciar coisas grandiosas. Não tem ninguém na Bíblia que não tinha nada para fazer, então eu vou fazer lá o que Jesus me pediu. Que não tinha nada para fazer, então eu vou lá libertar aquele povo do Egito. Que não tinha nada para fazer, então tá bom, então eu vou lá cuidar dos celeiros do faraó. Todo mundo tinha alguma coisa para fazer e todo mundo precisou renunciar a algumas coisas. Porque junto com grandes promessas, vem grandes renúncias. Quando a gente escolhe viver as promessas de Deus, a gente precisa renunciar às nossas vontades e os nossos desejos. E aí eu entro com você no terceiro e último ponto, desse ponto que a gente está falando. A falta de disciplina te faz perder aquilo que Deus prometeu. Na grande maioria das vezes, a gente perde aquilo que Deus tem para nós, porque nós somos indisciplinados. E eu não estou falando aqui sobre a disciplina da igreja, faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. É disciplina de viver. Porque antes de ser crente, a gente precisa ser gente. Entende? Antes de ser crente, eu sou gente. Antes de ser o pastor Pedro, eu sou o Pedro. Não adianta eu ser o pastor Pedro legal e o Pedro que não vale nada. Então antes de ser crente, eu tenho que ser gente. Então a minha disciplina precisa fazer com que as promessas de Deus na minha vida se cumpram, e não que eu me afaste delas. As minhas decisões e as minhas escolhas precisam me levar para perto do que Deus tem para mim, e não para longe. As minhas decisões precisam me aproximar da promessa, e não me afastar dela. E quais têm sido as nossas decisões? E quais têm sido as nossas escolhas? Jacó fez a dele. Esaú também fez a dele. Eu fiz a minha. Você também fez a sua. Todo mundo faz escolhas, só que algumas escolhas a gente perde tudo, como Esaú perdeu. Em algumas escolhas a gente coloca tudo a perder, como Esaú perdeu. E aí eu vou com você para o último ponto dessa mensagem, e aqui a gente encerra. Valorize a herança que Deus colocou nas tuas mãos. E você sabe qual é o maior problema de muitos de nós? É que a gente pensa que não tem nada, e a gente pensa que não é ninguém, e a gente pensa que se perder, tá tudo bem, porque quem não tem nada vai perder o quê? E aí muitas vezes a gente vive a nossa vida jogando as heranças que Deus nos deu fora. Se você for olhar para a Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem promessas para nós, para mim e para você. E muitas vezes as escolhas que a gente faz e as decisões que a gente toma jogam todas essas promessas fora. Jogam todas essas promessas no lixo. E eu termino essa mensagem fazendo uma única pergunta para você. Além da mais importante de quais têm sido as suas escolhas, é pelo que você tem escolhido. Porque todas as escolhas que a gente faz têm um porquê. Todas as escolhas que a gente toma tem algo por trás delas. Esaú, por exemplo, escolheu trocar sua primogenitura por um prato de comida, porque ele estava com fome. E todos nós
temos fome em alguma área. Todos nós temos fome em algum momento. O problema é quando, nesses momentos de necessidade, a gente perde a nossa herança. Quando nesses momentos de necessidade, a gente perde o senso de propósito. Nesses momentos de necessidade, a gente perde o porquê a gente está fazendo as coisas. E esse texto que a gente leu, ele vai falar que Esaú estava morrendo de fome. E todas as vezes que nós nos pegamos necessitados, todas as vezes que nós nos pegamos famintos, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Porque na necessidade, a gente começa a agir pelo instinto. Porque na necessidade, o instinto fala mais alto do que o propósito. Porque na necessidade, a reação, ela vem primeiro do que a ação. Por isso que muitas vezes nós sofremos com as escolhas que a gente faz. Por isso que muitas vezes a gente paga um preço alto pelas decisões que a gente toma. Porque na grande maioria das vezes, na correria da vida, no corre da vida, nas pressões da vida, na celeridade do tempo, nós só estamos escolhendo baseado nas necessidades. A minha necessidade agora é carência, então eu preciso arrumar alguém. Algum amigo, algum namorado, alguma namorada, alguma igreja, alguém, eu preciso de alguma coisa para me apegar, porque eu estou carente. A minha necessidade agora é grana, então eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um dinheiro, eu preciso de um assalto, eu preciso de um tráfico, eu preciso vender alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, eu estou necessitado. Consegue entender? E a gente vai vivendo a vida baseado nas nossas necessidades. E necessidade, meu amigo, todo mundo tem. O problema é que às vezes a gente se convence da nossa necessidade e chega como Esaú, eu estou morrendo. Será que não dá para esperar mais um pouco? Será que não dá para esperar mais uma hora? Será que não dá para esperar mais um dia? Será que não dá para esperar mais um pouco e tomar a decisão certa? E fazer a escolha do jeito certo? E não colocar tudo a perder. Porque a grande maioria das vezes, se nós escolhemos errado, a gente coloca tudo a perder. Escolhas erradas têm consequências gigantescas na nossa vida. Gigantescas essas, que às vezes a gente não faz noção o quanto. Por exemplo, Esaú nunca mais foi o primogênito. Mais para frente ele vai ter ali a bênção do pai deles e Esaú não recebe. E quando a gente lê, né, tem aquela frase, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... por um prato de lentilha, cara. Por fome, por comida. A história não está marcada como o herdeiro, como o primogênito, como o sucessor. Está marcada como o cara que vendeu por um prato de lentilha, por conta da sua necessidade. E quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas por conta das nossas necessidades? Deixamos de escolher por conta das nossas necessidades. E necessidade todo mundo tem. Dificuldade todo mundo passa. Por isso que na vida vence quem suporta mais. Crise no casamento, todo mundo tem. Quem que não separa? Quem é o melhor do mundo? Quem suporta mais. Porque dá e passa, aperta e afrouxa. Crise financeira, todo mundo passa. Estava roubando porque estava necessitado. Eu também passo um monte e não vou roubar. Porque dá e passa. Abandonou a igreja, abandonou o ministério, por quê? Porque se frustrou. Eu também me frustro. Mas me frustro agora. Oro, Deus tira da minha mente e vamos embora. Porque dá e passa. O problema é quando nessa necessidade, nesse aperto, a gente espana. E aí a gente toma as piores decisões da nossa vida. E aí a gente volta para o início da fila. Porque necessidades todos nós passamos. Então entenda, a sua necessidade não é uma legalidade para você sair por aí fazendo as suas escolhas, para você sair por aí fazendo as suas decisões erradas. Porque todo mundo passa. E posso te falar, quem escolhe errado sofre mais ainda. Já viu? A pessoa que, cara, sozinha ela era, meu Deus, ela sofria, ela era triste, ela era ruim, casou com a pessoa errada, melhorou? Piorou. Tá com os amigos errados, melhorou? Tá mais no fundo do poço ainda.
Porque nos momentos ruins, a gente decide pior ainda. Está apertado de grana, melhorou? Não, vendeu tudo e ainda perdeu dinheiro, só piorou. Perdeu a única coisa que tinha. Porque na necessidade, as nossas decisões são horríveis. Então, como passar por isso? Então, como suportar isso? Tendo alguém que vai aliviar essa pressão para a gente, tendo alguém que vai suportar com a gente, tendo alguém que vai segurar o fardo com a gente, tendo alguém que vai ser socorro bem presente na hora da angústia. E quem é essa pessoa? É alguém que nos convida todos os dias para caminhar lado a lado. É alguém que nos convida todos os dias para caminhar mais uma milha. É quem nos convida todos os dias para tentar mais uma vez. É quem nos toma pela mão e nos leva para o caminho certo. Mesmo no momento do desespero, mesmo no momento da aflição, mesmo no momento onde parece que não tem mais o que fazer, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o que nos faz tomar as decisões corretas. Se a tua decisão for baseada nos teus pensamentos, nos teus desejos, nas tuas necessidades, o sofrimento só aumenta. Agora, se nesse momento, cara, a gente encontrar um lugar de abrigo, um lugar de segurança, está todo mundo querendo nos matar, está todo mundo querendo o pior para nós, está tudo dando errado na vida, mas se nesse momento eu encontrar um lugar de abrigo, esse lugar é tudo que eu preciso para aliviar um pouquinho a pressão e continuar, para aliviar um pouquinho a pressão e dar mais um passo, para aliviar um pouquinho a pressão e fazer mais uma escolha. O que Deus quer de nós não é que as dificuldades diminuam, que as pressões diminuam, não é que os problemas diminuam. A tendência é só aumentar, a tendência é o mundo piorar, a tendência é as coisas ruírem. Mas as coisas piorando, a nossa necessidade por buscar a Deus precisa aumentar, a nossa proximidade de Deus precisa aumentar. Eu preciso me achegar mais a Deus, enquanto os problemas se achegam mais a mim. É como se eu fosse sendo pressionado pela vida, e essa pressão da vida me deixasse cada vez mais perto de Deus. E quando eu estou cada vez mais perto de Deus, parece que eu fico cada vez mais longe dos meus problemas. Sabe, tipo Daniel na cova dos leões? Tem o leão, tem a fome, tem o Daniel, tem a comida, mas tem Deus ali sendo presente. O que Deus quer de nós é que a gente tome boas escolhas, e Deus não vai escolher por você, e Deus não vai decidir por você. Sabe, quando a pessoa fala sobre casamento, por exemplo, e aí, cara, com quem que você vai casar? Ah, não, Deus está preparando. Deus não está. Deus já preparou. Agora você só precisa achar essa pessoa. A escolha é sua. E aí, o que vai fazer? Porque às vezes entra também como aquela coisa assim, ah, Deus sabe, mas a escolha é nossa. A vontade soberana de Deus está sobre todos nós, mas as escolhas do dia a dia são nossas. E se a gente não escolhe, na grande maioria das vezes alguém escolhe por nós, e escolhe o que a gente não queria escolher.